Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena sexta-feira, 7 horas da noite, para divulgar autores, falar sobre livro, conhecer histórias, essa atmosfera que a gente adora de literatura, né? Lembrando que hoje a gente dá uma paradinha, só volta segunda-feira com mais autores nacionais, com mais livros, sorteios e, claro, boas risadas. Lembrando também que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livro. O pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Joyce, um beijo. A gente vai... Tem outro autor aqui. Autora e Prado, é isso? Sejam muito bem-vindos. A gente, para começar, continuar esse ritmo literário, a gente vai bater aí um papo, trocar uma ideia com a escritora nacional Alexia Howard, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Ela que tem vários livros publicados, avaliações incríveis no site da Amazon. Vai estar aqui falando sobre projetos futuros, sobre seus livros publicados, processo de escrita, entre outras coisas. Eu vou deixar o link de venda do site da Amazon aqui para que vocês possam acessar e ir direto para a página do livro ou dos livros da nossa autora. Lembrando que o podcast agora é afiliado do site da Amazon e os seguidores, leitores e ouvintes ganham descontos de até 15% se acessarem através dos links. Legal, né, gente? Bom, vamos ver se a nossa autora entrou? Deixa eu ver. Ainda não entrou. Enquanto isso, vou disponibilizar aqui para vocês. Não sei se entra aqui na mensagem o link, porque aí eu disponibilizo para vocês acessam lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar jogar pelo computador, tá? Ver se vocês conseguem o link chegar aí para vocês. Peraí, que eu vou tentar. Nossa autora entrou, vamos chamar, vamos. Mas deixa eu jogar o link aqui para vocês. Joyce, vê se chegou o link aí. Alexia, querida, vou enviar o convite para você. Cadê nossa autora? Oxe, Maria. Alexia. Nossa autora caiu? Ah, nossa autora. Cadê a nossa escritora? Alexia, querida, cadê você? Eu vi ela aí na live, mas ela caiu. Mandei mensagem aqui para nossa escritora. Alexia, não tô vendo você aqui, amor. Ah, aceitar. Olá. Olá, agora estou vendo. tudo bem? Tudo bem, querida? Bem-vinda. É aquilo, conexão, a gente sabe como é que é, né? Muito obrigada.
Me diz uma coisa, tu tem fone de ouvido? Tenho, peraí, vou Porque tá pegar. dando retorno. Tá dando retorno? Então vamos Tá. consertar isso. Peraí, um minutinho. Gente, lembrando que o podcast agora é filiado do site da Amazon. Então eu vou soltar o link aqui para vocês de venda do livro da nossa autora, para que vocês possam aí estar acessando e adquirindo através dos contos. Ouviram? Muito bem. Tá melhor? Eu acho que agora foi, hein? Agora eu acho que melhorou bastante. Ótimo! Querida, Então, muitíssimo obrigada por você aceitar participar do meu projeto, bater papo com a gente, falar sobre os seus livros. Então, é um privilégio, porque eu vi que as capas estão lindas, as sinopses instigantes. Então, parabéns e muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço a honra, sempre bom a gente estar falando de literatura, de livro, né? Isso que importa, porque a leitura importa para todos, né? E sempre. Então, fico muito honrada com o seu trabalho, que você esteja sempre divulgando autores nacionais. Vamos que vamos falar sobre isso, que é muito importante. Você é de qual lugar do Brasil? É isso. Eu sou do Rio de Janeiro. Você é de onde do Rio? Qual é o seu bairro? Tijuca? Sou tijucana? Mentira. Não, mentira. Eu sou. Eu É sério? Então é isso, gente. Tijucanas, maravilhoso. Que coincidência! Se eu soubesse, eu tinha chamado você para fazer podcast pessoalmente. Ai, meu Deus. Por que a gente não tinha essa informação antes? Tô chocada. Vamos marcar. Agora. Tô chocada, gente. Ah, meu amor. Vamos no shopping me siga livro. Um beijo, amor. Sim, vamos marcar isso. Vamos marcar isso, faz toda a diferença. Amo. Tijucana, gente, adoro, que delícia. A segunda tijucana que eu encontro essa semana aqui no meu projeto. Sem saber que ela é Tijuca, meu pai eterno. Os tijucanos vão dominar o mundo. Eu acho também, eu tenho essa clara impressão de que os tijucanos e as tijucanas vão dominar o mundo. Agora, Alexia, me diz uma coisa. Teu nome artístico é Alexia Howard. É assim que se pronuncia? Eu falo Road, né? Sou mais... Inventei moda, botei Road, porque eu sempre pensei assim, gente, quando alguém procurar meu nome, o nome dos meus livros, tem que ser fácil de acessar, né? Tem que ser uma coisa simples. Então, eu criei esse sobrenome porque ele tem ligação também com questões pessoais minhas, né? O Estrada, que a gente traduziria. A Estrada é a estrada que eu quero seguir nesse mundo de leitura, de livro. Eu já estou aí há uns 10 anos, mas faz parte. Também faz parte com o meu espiritual, que também tem o nome Estrada, é muito forte para mim. Então ficou Alexia Road. Esse é meu nome de autora, há um tempão. Delícia! Excelente escolha. Aí eu tô vendo aqui que você tem, eu acho que 5 livros publicados atualmente. São 8, contando com o Wattpad. Tem o Wattpad também, porque o Wattpad são livros que eu iniciei na internet, né? Eu era escritora de fanfic, então a gente escrevia várias histórias, depois eu passei para a Amazon, mas ficou uns livros lá. Eu sempre gosto de deixar uns livros lá para quem não conhece o seu trabalho. Tá lá de graça no Wattpad, vai conhecer e depois, se você gostar. O Wattpad é Lexi Freitas. Coloca é o meu nome nos antigo, comentários, né? Alexia, por favor. Coloco. Porque aí o pessoal, certeza. gente, já corre lá no Wattpad, já dá o joinha, eu não sei como é que funciona, acompanha a escritora no Wattpad, porque tem livros dela lá postados e livros dela no site da Amazon. Tá aí, @Lexi e Freitas, tá? Com 2 Is. Ai, que delícia. Você tá no Wattpad desde quando? Então, deixa eu pensar. Eu acho que desde 2015, 2016, por aí. Porque eu comecei no meio das fanfics um pouco tempo antes. Comecei no Naya.
muito antigo, só das antigas quem vai reconhecer esse nome. Comecei lá, postando as fanfics online. Depois fui pro Wattpad e aí depois fui pra Amazon. Eu acho que foi por volta de 2015. Se eu não me engano, foi isso. Agora, por que você resolveu fazer essa transição de Wattpad para Amazon? Então, o Wattpad, ele ficava as minhas escritas de quando eu comecei, né? Eu tinha 12 anos quando comecei, então agora já tô com 26. E eu não, fiz para, gente. faculdade de letras. Gente. Ela tá enganando a gente. Maravilhosa. Você tem 26 aonde? Para. Obrigada, tenho 26. Então, aí eu fui fazer faculdade, fui fazer curso de escrita, fui ficando mais velha, né? Sabe como é que é? Fui estudando, e aí as minhas fanfics, elas ficaram como uma bela lembrança da época que era tudo maravilhoso, tudo gostoso, que a gente escrevia e publicava. Mas eu fui mudando para o Wattpad, porque o Naya, ele foi caindo já numa questão de outras fanbases, né? Outras fanfics que faziam mais sucesso. E aí eu fui procurando o meu espaço. E eu fui procurando histórias que não existiam. Essa é a verdade. Eu queria ler coisas que não existiam. Eu falava, gente, mas nunca escreveram isso, eu preciso escrever. E aí eu ia e fazia a história do meu jeito. Eu queria saber como que ia terminar. E acabei escrevendo para o Wattpad. E fui para a Amazon. Alguns ficaram no Wattpad, que são histórias mais antigas, mas os mais atuais, assim, foram para a Amazon e para outras editoras sendo publicadas em físico. Tanto em bienais, quanto por aí vai. Agora eu estou entendendo essa transição. O Wattpad, gente, é excelente para captar leitores. Eu acho uma plataforma digital que tem centenas de milhões de leitores e escritores também. Então, ali a dinâmica é diferente, mas para captar leitores é muito bom. Principalmente, eles têm ali a palavra-chave deles e tal. Então, se vocês souberem manusear o Wattpad, vocês conseguem bastante visibilidade. Agora, eu estou vendo aqui que nossa escritora tem um livro chamado Bons Sonhos, Serena. Esse livro fala sobre o quê? Então, Bons Sonhos, Serena, ele veio de um amor muito grande pela Espanha. Eu sou apaixonada pela Espanha, meu sonho é ir lá. E um belo dia eu falei, gente, eu tenho uma personagem que morou lá. Eu não sei o que aconteceu na minha cabeça, acho que eu dormi, acordei, eu falei, ela tá lá. E ela quem, gente? Era a Serena. Era a minha personagem. Eu comecei a pesquisar sobre a Espanha, comprei mapa. Na época eu trabalhava numa livraria, né? Aí eu fui na seção de guias de turismo, trabalhava na Ilha da Travessa aqui do Rio de Janeiro. Aí eu fui na hora, assim, falei, gente, preciso ir lá. Aí fui na área de turismo, pesquisei tudo que eu tinha sobre a Espanha, os livros lá que estavam disponíveis, comprei um guia, olhei um mapa e falei, é aqui. Aí achei uma aldeiazinha pequenininha que se chama Peratalada, que é minha paixão. Não sei porquê, mas é minha paixão. E eu falei, é aqui que ela mora. E quando eu comecei a ler, a história começou a se destrinchar. Eu só tinha um violão, uma pessoa que estava quebrada, machucada e um sonho. Foi isso. Assim, o livro começou como uma fanfic, que era pequenininha, era uma coisa, um conto. E depois que ela saiu, na época era Facebook, a gente publicava as histórias ao vivo, assim, por comentário. Era uma coisa muito diferente do que é hoje, né? As meninas gostaram, eu falei, não, eu vou contar essa história direito. E ela foi diretamente para a Amazon. Ela nem chegou aí pro Wattpad, foi para a Amazon e uma editora pegou e lançou em físico e eu lancei na Bienal, acho que de 2017, se eu não me engano, por aí, da Bienal do Rio de Janeiro. Aí lancei em físico e vendeu tudo que tinha. Foi uma coisa assim de louco, um romance-drama, aquele para você chorar, para você se emocionar e falar, meu Deus, por que a vida é assim? É esse. Tu tem ele físico aí pra mostrar pra gente? Tenho. Gente, tenho, peraí. Ai, meu Deus. Olha tenho. a capa de Serena, gente. Eu tenho a nova edição, ó. A editora que eu lancei primeiramente, ela faliu. E aí aconteceu que ela fechou. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse livro? Aí relancei na Amazon e outra editora pediu. A minha Beta, a Camila, revisora maravilhosa, tá até aí nos comentários, ó. Ela que fez aqui o Serena comigo. Indicação para tudo.
Indicação de revisora, porque os autores têm sempre alguém pedindo. Camila, coloque seu arroba nos comentários. Atenção, Camila atenção, Lima, vambora. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. E preparou. E assim, essa edição da RR, gente, olha isso por dentro. Ela tem pintura por dentro. Olha isso aqui, ó. Tá lindo esse livro. É maravilhoso. Eu amo, eu amo. O livro reviveu. Eu relancei na Amazon. Tudo bonitinho, com a edição nova, a revisão nova. Você falou que lançou na Bienal. Como é que foi o lançamento de um livro dentro de um dos eventos, maiores eventos da América Latina de literatura? Então, eu comecei na Bienal com os Paradigmas de M, que foi meu primeiro, foi pela Pandorga. E foi uma experiência muito maravilhosa, mas também muito assim, meu Deus, o que que eu faço? Os 2 primeiros dias eu cheguei e não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu falava com as pessoas, se eu mostrava o livro. Eu fiquei meio sem graça. Eu falei, gente, será que o pessoal da internet vai vir, vai falar? Eu tinha 18 anos, eu cheguei no stand, eu falei, o que que eu faço agora? Só que quando eu percebi que as pessoas têm seus planejamentos, né? Aí vão no final de semana, elas vão no stand, vão no outro. Eu falei, cara, eu tenho que pegar quem tá aqui no stand. As pessoas têm que me conhecer, têm que conhecer o livro. Eu comecei a apresentar, comecei a contar. Outras pessoas que estavam comigo também começaram a pegar as pessoas e falar. E foi a melhor experiência da minha vida. Bienal do Rio de Janeiro, a primeira que eu participei, foi lindo. Eu fiquei em primeiro lugar nas vendas com os Paradigmas de M e foi com muita ajuda, assim, das pessoas estando lá, falando do livro, perguntando o que as pessoas queriam ler. E eu fiquei muito orgulhosa, não só de mim, mas de um trabalho em conjunto que foi feito ali. Fiquei muito animada para a Bienal de São Paulo. E depois para a do Rio, que teve em seguida, eu já estava com Serena, também lancei e acabou tudo no stand, o pessoal comprou tudo. E eu fiquei orgulhosa demais, demais. Não era só de mim, mas era do livro, porque é muito gostoso a gente ver que a história está ali sendo lida, né? As pessoas estão sentindo realmente o que está acontecendo. Então, o orgulho não é só meu, eu fiquei muito feliz. Bienal é uma delícia, por mim, é melhor. Toda Bienal. Você foi esse ano? Esse ano eu fui para passear, fui para encontrar minhas amigas. Não lancei nada, pretendo no ano que vem. Ano que vem eu estarei lá com lançamentos novos, pelo menos 2, prometo. Meus leitores estão aí, ó. Dá com pau, que eu pedi no lançamento novo, mas eu estarei pelo menos com uns 2 novos, porque isso é o que me move, gente. A gente tem que estar lá, autografando, conhecendo os leitores, é tudo de bom. Assim é que eu gosto. Além de bons sonhos serem, né? Eu botei o link aí, tá, gente, do Caú para vocês. A nossa autora, além desse, que tem uma capa lindíssima, que é todo trabalhado na Espanha. Aliás, tô achando que esse negócio da Espanha já é de outra vida, tá? Que você tá materializando agora. Eu concordo, pode ser, pode ser, pode ser. Não tem outra explicação, gente. Não tem outra explicação. Outro livro da nossa autora também, que é bem legal, tem uma capa bem transadinha, é o Esse Irlandês. Que livro é esse? Então, Esse Irlandês, ele surgiu um pouco antes da pandemia. É uma comédia romântica. Eu tinha na mente, aqui em casa eu só tenho essa edição, ó, que é uma edição de capa dura, uma edição promocional. Linda! Não é maravilhoso? Até postei um Reels esses dias, porque, gente, ele me faz babar. É uma comédia romântica para aquela pessoa que tá cansada do dia a dia, quer dar umas risadas, quer relaxar, quer ler um hot, tá tudo aqui no meio. Porque trata-se de uma tijucana, como eu, que quer estudar fora do Brasil. Ela é pintora, acredita muito no potencial dela e ela tenta uma bolsa de estudos lá para fora. Ela consegue, só que ela precisa de um apoio financeiro, né? Ela precisa morar lá. Como é que a gente mora em outro país, sendo que eu não tenho a mínima noção de como é que é o outro país? Então ela arruma um contato pela família, chega lá. E o cara que ela consegue viver tem 4 filhos. E ele tá viúvo da prima dela. E aí ela fala, meu Deus, que caos que eu me meti, né? Tipo, essas crianças estão desestabilizadas, tá tudo uma loucura. Aqui cada um taca sapato um em cima do outro. O que que eu vim fazer aqui?
né? E ela vai ter que ir descobrindo esse ritmo aos poucos, e é uma trilogia. Por quê? Porque após ela encontrar o propósito dela, que eu não vou falar qual é, Não porque dá tem um certo irlandês envolvido. Não vou dar spoiler. Depois que ela acha um certo irlandês, as coisas ficam mais interessantes. A irmã dela, que estava no Brasil, que mora aqui na Tijuca também e trabalha no centro da cidade como advogada, ela decide que ela precisa dar um tempo, ela precisa ir para Londres, encontrar a irmã dela, falar, gente, o que eu vou fazer da minha vida também? Não tá dando para mim. E ela vai conhecer um certo piloto de Fórmula 1, que é tudo que eu vou falar do segundo livro que eu estou escrevendo. Eu pretendo lançar, talvez ainda esse ano. Vamos torcer para que sim. Muito bem, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais esse irlandês. Irmãs Bittencourt, livro 1, tá? O 2 já está saindo aí já já. O irlandês Declan, se eu falar errado, você me corrija. Declan, Declan, tá Declan, certo. fácil, chique esses nomes. E estava satisfeito com sua vida. Tinha uma esposa maravilhosa, Christie. Era pai de 4 lindas crianças e trabalhava com o que mais amava fazer: projetar carros para a Fórmula 2. Seus dias na Inglaterra eram imprevisíveis, ao ponto em que mais nada poderia surpreendê-lo. Mas em uma noite fatídica, sua vida foi virada de cabeça para baixo. Agora, ele julga ter perdido tudo. Devastado e confuso, ele já não sabe mais o que fazer para as coisas voltarem ao normal. Yara Bittencourt, aí já tem uma outra personagem. Por outro lado, não conhece o significado da palavra normal. Enquanto sua mãe se preocupa em viver uma vida nos padrões, a carioca mantém seus cabelos roxos e um humor ácido, que não a deixa longe de confusões. Menina, a gente tem 2 opostos aí, né? 2 lados aí. É isso. A gente tem uma mulher muito focada no que ela quer, ela é uma brasileira, tijucana, gente como a gente. Ela quer conquistar os sonhos dela, ela precisa chegar no ponto profissional que ela quer. Só que você imagina, você ganhar uma bolsa de estudos para estudar na Inglaterra, falar, nossa, vou conhecer Londres, que é pertinho de Brighton, toda essa faculdade, essas oportunidades, você chega na casa, tá um irlandês lindo, maravilhoso, com uma casa dos sonhos, o cara trabalha em Fórmula 2, né, e tem vários filhos e fala assim, gente, o que é essa família tá quebrada. Fórmula 2 seria a Liga 2. Vamos imaginar que a gente tem, assim, de futebol, né? Porque fica mais fácil de visualizar. A gente tem o futebol ali, a Liga do Brasil, e a gente tem Flamengo, como aqui do Rio de Janeiro, né? A gente sempre fala em Flamengo e tal. E a gente tem... A Liga 2 seria o que tá no reserva. Seria o que tá, assim... São aqueles que não são os times principais. Então, Fórmula 2 é o que a gente chama que não é a Mercedes, a Ferrari. São ligas menores que estão chegando lá. E o Declan, ele é engenheiro-chefe dessas ligas que estão lutando para chegar na Fórmula 1. Ainda não conseguiram, só que ele é demitido. E aí ele fica muito desolado, porque ele perdeu a mulher dele. Ele tá assim, na merda, vamos dizer assim. Não sabe o que fazer. E, de repente, ele precisa lutar para chegar numa posição profissional maior. Algo que ele nunca imaginou que conseguiria. E ele só pensa nisso porque uma brasileira tijucana doidinha resolveu ir para lá e, pum, dar essa ideia para ele. E aí a gente pode encontrar Hot nessa história e surpreendendo as leitoras aí com essas cenas Hot entre esses 2 personagens. É isso? É isso, podemos achar de tudo. Realmente a gente tem que imaginar que é uma história como se fosse a vizinha ao lado. A gente tá ouvindo aqui a vizinha, sabe? Nossa, você não sabe o que me aconteceu. Eu fui lá pra fora, fui estudar, mas eu conheci um homem maravilhoso. Mas ele tinha
filhos, e aí vai. A história é essa. Tem comédia, tem drama, tem romance, tem hot. É um negócio pra você ler, relaxar e falar assim, gente, que isso? Pelo amor de Deus. E o segundo eu tô escrevendo. Olha, estou logo lhe avisando que nós vamos marcar um café no Shopping Tijuca para eu adquirir o seu livro e pra gente trocar figurinha. Tô só lhe avisando isso. Gente, o irlandês, esse livro do irlandês, tem mais de 250 avaliações no site da Amazon. Eu já deixei o link para vocês aí nos comentários da nossa live. E como 2 vezes não é muito, botei aí de novo para vocês. Aqui eu não consigo ver, mas já tá aí de novo, tá? Menina, além disso tudo, 2 histórias maravilhosas publicadas no site da Amazon, você tem também Dia dos Namorados e Noite dos Solteiros. Então, Noite dos Namorados e Dia dos Solteiros, né? Vamos dizer assim, Dia dos Namorados e Noite dos Solteiros, mais ou menos, é tudo meio misturado. Porque acontece? É uma história que tem a ver realmente com a data festiva que se passa em fevereiro, ou seja, a data da Inglaterra, porque elas são gringas. São 2 amigas que decidem viajar juntas, mas elas têm um propósito. Uma faz eventos culturais, né, para a Inglaterra, e a outra também é formada nessa área. Ela quer realmente saber o que é o Brasil, o que é o carioca, o que a gente tem de melhor para reproduzir isso na Inglaterra. E como que ela faz isso? Viajando para cá e conhecendo o que a gente tem de melhor. Então ela se mete na praia, ela vai para roda de samba, ela conhece brigadeiro, feijoada, samba, tudo aquilo que a gente ama, né? E melhor ainda, ela tá no hotel quando ela vê um cara ser chutado, literalmente chutado por uma mulher. Ela vê que a mulher pega a aliança e taca em cima dele e fala, gente, o homem é lindo, maravilhoso, que isso? O que tá acontecendo? Que a mulher tá quase dando na cara dele no meio do saguão do hotel. E ela sai durante a noite, tem os problemas dela, e ela reencontra esse cara. E ela fala pra ele, e aí, meu irmão? Tipo, o que tá acontecendo? Você foi chutado no hotel, mas eu te achei lindo, maravilhoso. Qual é a sua história? Aí eles vão se conhecendo. É bem isso, eles vão se conhecendo, vão vendo que eles são parecidos, porque eles moram no mesmo lugar em Londres, mas não só isso, eles têm outras coisas parecidas que eles não sabiam e vão se descobrindo ali exatamente no Dia dos Namorados, que vira uma Noite dos Solteiros, porque os 2 que eram comprometidos não são mais. Não. É tudo que queria dizer. Peraí. Aonde você leva teus personagens para fazer a Noite dos Solteiros? Na Lapa, né, amor? Na Lapa, Rio de Janeiro é Lapa, então é claro que é na Lapa. E claro que essas personagens... É claro, essas personagens que são de Londres, quando elas estão voltando, elas encontram quem no avião? A Yara do Ice Irlandês. É tudo do mesmo universo. Misturado. Se você ler um do outro, você vai conectar as histórias e vai entender quem são elas. É assim. Gente, maravilhosa. Cenário nacional, Lapa aqui no Rio de Janeiro. Para quem não conhece, para quem não é daqui, já deve ter ouvido falar. A Lapa é o nosso famoso inferninho aqui do Rio de Janeiro. Um lugar espetacular, que tem muito turista, tem bares e agrega todos os estilos. Tem desde a patricinha de salto alto até o hippie que dorme na estrada, na barraca. Então é tudo, a Lapa é sensacional. Tu pega aqueles copões na Lapa de caipirinha, R$12, gente. Tu nem lembra, daqui a meia hora tu não sabe nem mais quem é você. Mas você bebe... Nossa, eu não podia deixar de colocar, né? Gente, o que uma gringa que tá recém-solteira tá querendo, gente? Ela quer uma Lapa, né? Não podia faltar. Se vocês vierem ao Rio, conheçam a Lapa, principalmente à noite. Vocês vão se apaixonar. Tem samba, tem reggae, tem rock, tem baile funk, tem tudo na Lapa. Tirando, claro, os arcos que todo mundo adora. A gente bebe debaixo do arco, que é sensacional, gente. Conheçam.
Bom, é isso. Então, nada mais é que isso. 2 gringas perdidas aqui no Rio de Janeiro, vulgo na Lapa. Vale muito a pena conhecer, porque você vai conectar uma história com a outra. Então, você lê o conto e depois você lê o Oeste Irlandês, você vai entender o que essas gringas loucas que estavam no avião estavam fazendo aqui no Brasil. Tá tudo conectado. que maravilha. Esse você tem físico aí ou não? Então, tem uma novidade, né? Esse conto, ele nunca saiu em físico. Só que a editora que está lançando esse irlandês, que é a RR Editorial, ela quer dar de presente para quem comprar o irlandês e o piloto, que é o próximo que eu vou lançar, o segundo da série, acho que vai levar esse conto de uma maneira especial aí para a sua biblioteca. Então, Sim, fiquem ligados. Esse conto tem 48 páginas, tá, gente? Numa sentada, tu lê o conto Dia dos Namorados e Noite dos Solteiros. Essa capa também está belíssima, disponibilizei para vocês o link para que vocês possam conhecer. E parece que a gente tem uma cereja do bolo, que é Os Paradigmas de M. Que livro é esse, Alexia? Então, Os Paradigmas de M, eu comecei a escrever quando eu tinha 15 anos, aí lancei quando eu tinha 18. Não sei se tem um exemplar dele aqui, deixa eu caçar aqui. Vou caçar aqui para mostrar para você. Essa capa tá muito Vilha Fim, sabe? Então, é uma história que ela mexe muito comigo por questões assim, que eu escrevi quando era muito nova e eu não tinha muita noção realmente do que era o assunto violência doméstica. Ela só surgiu na minha cabeça. E aí, quando eu escrevi realmente, propriamente dito, e lancei, tive contato com outras pessoas que vivenciavam isso, eu fiquei muito emocionada. Principalmente na Bienal do Rio, que foi onde eu lancei, né, esse livro, eu fiquei muito impactada com o conteúdo e como isso atingia certas pessoas que falavam pra mim, nossa, você me ajudou, você me fez refletir. E eu falava, gente, eu nunca vivenciei algo parecido. Eu entrevistei pessoas e tudo, mas mesma coisa de você olhar a pessoa olho no olho e saber que ela vivenciou aquilo, né? Então, se trata realmente de uma mulher que ela tá num relacionamento complicado, extremamente abusivo, e ela vive numa cidade muito pequena, onde a mentalidade é justamente essa, de que o homem ele sobrepõe a mulher. E aí, quando ela se dá conta que ela pode vivenciar algo mais que aquilo, ela já tem um filho. Ela é muito nova, mas ela pensa que é tudo que ela poderia ter na vida. No momento que ela descobre que a vida não é só isso, que ela poderia ser uma mulher que toma as próprias decisões, que ela pode ter o relacionamento que ela achar melhor para ela, para o filho dela, ela acha uma força interior para mudar a vida dela de uma maneira muito grandiosa. Então, é uma descoberta e um romance também, porque ela acha uma pessoa que ela pode compartilhar aquilo, mas um romance dentro do quê? Da mentalidade de que ela pode crescer como pessoa e como mulher para se tornar tudo aquilo que ela quer e vivenciar aquele amor romântico que ela sempre sonhou com a pessoa certa, né? A gente não tem alma gêmea, eu acredito muito nisso, que a gente não tem alma gêmea, não tem metade da laranja, a gente tem uma pessoa que complementa, a gente tem uma pessoa que faz a gente se sentir bem, né? Uma pessoa que ajuda a gente a chegar na nossa plenitude, mas que não é a nossa plenitude. A nossa plenitude é a gente mesmo. A gente não precisa de outra pessoa, a gente só escolhe complementar a nossa vivência com isso. Então, esse livrinho aqui, ó, ele foi lançado quando eu tinha 18 anos. Mas peraí. E aí, ele esgotou na Bienal. Você começou a escrever esse livro com 15 anos. Como que uma menina de 15 anos tem essa maturidade de escrever sobre um assunto que é muito relevante, muito sério, né? Desse jeito. Mesmo que você tenha publicado aos 18 anos, escrever com 15 anos uma história densa dessa, de uma mulher que você, às vezes, não conhece a realidade de outras mulheres, não se inspirou em outros casos, simplesmente a história surgiu. Cara, isso é sensacional. Na hora que você estava escrevendo esse livro, Alexia, qual foi o teu maior desafio, por exemplo, ao construir essa história? Então, assim, é uma história que ela me tocou num momento, assim,
nada tinha acontecido na minha vida. Eu era realmente uma adolescente que ia estudar e eu lia muita fanfic e eu só senti que uma pessoa sofria muito na minha cabeça. Eu via essa personagem. A Amy, ela apareceu pra mim e eu não sabia mais nada da história. Eu não sabia se ela era feliz, se ela não era. Eu não sabia o final, eu não sabia o início. Eu sabia que era uma mulher que ela sofria muito e eu queria entender o porquê. E quando eu fui pensando o porquê, eu pegava folhas de papel ofício, sentava no chão e escrevia, assim. Então era muito uma coisa de me conectar. Não sei com o quê, não sei de onde. Acho que hoje em dia eu compreendo, conta um pouco da minha religião. Então, eu sou um bandista, né? Então hoje em dia eu acho que eu compreendo mais que alguma coisa ali foi acessada. Não me fale que você é da mesma casa que a minha, que aí eu vou desligar a live e vou embora. Eu sou de uma casa que eu amo de paixão, sou um bandista, comecei com 18 anos, mas assim, esse livro ele foi escrito muito antes disso, eu já era não da Umbanda, mas eu tinha acesso à religiosidade de uma outra maneira, e eu acho realmente que ali apareceu a história de alguém que eu não faço ideia de quem é até hoje, mas depois foi ficcional, depois foi da minha cabeça, realmente o que apareceu foi uma mulher que ela precisava contar a história dela, eu contei a história dela, e quando acabou eu fui criando outras coisas, né, que são realmente da minha imaginação, então é ficção, não é psicografia ou nada do tipo, é ficção. Só que eu precisava acreditar no amor, assim. Eu sempre fui muito romântica. Eu sou uma pessoa que eu sou durona, eu tenho essa cara, assim, meio fechada e tal. Mas eu acredito no amor. Eu acho que o amor é a coisa mais maravilhosa que a gente pode ter. Dure o quanto durar. Foi bom, não foi bom, beleza. Mas a gente curtiu. Amor é isso. É você aproveitar o que o outro te dá, o que você dá e retribui, enfim. São muitas coisas profundas a ver com esse assunto. E quando eu entendi que a Amy, ela queria ser amada por ela mesma. Ela não queria ser amada por um mocinho, ela queria ser amada por ela mesma. Ficou tudo mais fácil, sabe? Então, essa história, ela surgiu, eu tinha 15 anos, só que eu fui aprimorando até os 18. E quando eu lancei na Bienal, eu não achei que tinha uma aderência boa. Eu falei, gente, ninguém vai querer ler isso. Porque eu sou uma pirralha de 18 anos, chegando numa Bienal, escrevendo um assunto pesado desse, e ninguém vai me dar nem atenção. E pra minha surpresa, quando eu cheguei na Pandorga, assim, fui apresentando o livro para outras pessoas, tinha pessoas comigo que me ajudaram muito também, apresentando o livro para outras pessoas, as pessoas gostaram, ficaram impactadas, assim, eu fui a mais vendida do stand nessa época, acho que eu vendi cerca de 500 exemplares, e assim, foi muita coisa para uma estreante, eu não estava esperando nada, e fiz muitos amigos que eu levo até hoje pro mundo literário, e tudo por causa desse livrinho, que ele é fino, ele é pequenininho, você lê de uma vez só. Ele tem vez só você lê. Exato. Eu falei, gente, da onde que saiu essa mulher? Não sei, ela é uma parte de mim com uma parte de não sei onde, que me apareceu e tá aqui. Bom, pra gente conhecer um pouquinho mais sobre os paradigmas de Amy, uma mulher dentre milhares. Uma mulher que não foi a primeira e nem será a última. Uma mulher que faz parte de uma porcentagem assustadora. Amy vive em uma cidade parada no tempo, onde os homens são postos em um pedestal. Aos 18 anos, ela se casou com o herdeiro mais poderoso da cidade, Mark. Quem é esse Mark? Então, o Mark, ele surge como aquele salvador da pátria, né? A gente tem uma mulher aí que ela vive numa cidade muito pequena, como se fosse o campo, né? Só que ela fora. E a mentalidade é de que as mulheres, elas só têm valor se elas se casam. Então, ela se casa muito nova e ela se casa justamente com quem? Com o maior herdeiro da cidade. Por quê? Porque a família dela precisa de dinheiro. E ela era bonita, jovem, conquistou o coração do cara. E aí a família fala, é com ele que você vai casar, porque a gente precisa, assim, ser socialmente nessa cidadezinha, a chance que a gente tem, então vai com tudo. Só que ela entra no casamento achando que vai ser um mar de maravilhas e não é, porque o cara, ele tem uma criação muito diferente e tem problemas realmente, assim, mentais, né, de achar que uma mulher é um objeto. E ela vai descobrindo isso no casamento e logo ela fica grávida, então tudo muito complicado dela pensar, gente, pra onde que eu vou fazer? Porque aqui, se a gente pensar no social Rio de Janeiro, a gente sabe que existem outras cidades, outros países, outros lugares que a gente pode ir, né?
Só que existem cidades lá fora que a mentalidade é muito pequena. Elas nascem, crescem em um campo meio rural, tipo, é isso aqui que você tem. E a Amy, ela é obrigada a pensar fora do quadrado se ela quiser sobreviver, não é uma escolha. Se ela quiser sobreviver, ela vai ter que pensar fora do quadrado. E demora um pouquinho para ela fazer essa conexão de que ela pode ter uma vida melhor para ela e para o filho dela. Então, é um livro realmente sobre uma mulher que descobre a força que tem. Ela não sabe que ela poderia ser uma mulher forte, incrível, com escolhas, como a gente é criado aqui com informações. Algumas mulheres, né, são criadas com informações. Mas, assim, na realidade dela não é desse jeito. Muito pelo contrário, falam para ela desistir. É punk, né? Porque isso não acontece só na ficção, gente. A gente está rodeado de mulheres que passam por isso, ainda nos dias de hoje. Cidade do interior, cidade pequena, dentro e fora do país. Uma amiga. A gente sempre conhece uma mulher que está passando por isso. Não só por essa opressão, né? Por parte de pai ou marido, mas por essa questão física e emocional. Mulheres agredidas, vítimas. Eu acho assim, o intuito desse livro também é mostrar que por mais que a pessoa tenha informação, mesmo quando ela sabe que ela tem escolha, é muito difícil você se desvincular. Você entender que você está sendo abusado, você entender que você está passando por isso, que é uma problemática realmente, e você se dá conta que você sozinha é uma pessoa, você não precisa de outra para entender quem você é, não. Quando você entende quem você é, uma mulher que é isso, que é aquilo, que suporta isso, que suporta aquilo, você sabe o parceiro que você vai ter. Porque você entende o que você diz sim e o que você diz não, né? E a Amy, ela passa por essa discorrência de fatos. Ela precisa entender quem ela é. Sim. Então, é um livro que ele me pega bem. Ele me pega bem, foi o primeiro. Eu pretendo ainda relançar ele com uma nova capa, mais uns extras aí que eu acho que merecem. Mas ele me deixa muito orgulhosa pelo sentido de representar mulheres que precisam pensar nisso, né? Sim. Quem sou eu? Fora de um relacionamento. O relacionamento é ótimo, pode ser maravilhoso e pode não ser. Mas se você sabe quem você é, fica muito mais fácil você definir todas as coisas, né? Exatamente. E aí continua. Com essa convivência, ela descobriu o melhor e o pior lado do amor. Gente, a gente está falando da escritora com 15 anos, tá? Transformando essa história, colocando essa história no papel. Olha a maturidade. E é obrigada a mostrar para a sociedade que tudo está perfeito, quando, na verdade, seu maior desejo há anos é ser livre. Ela não tem para onde correr, o que fazer e mal sabe o que sentir. Essa história nada mais é do que uma mulher e o quanto ela se descobriu ao perceber a força que tinha guardada dentro de si. Quer dizer, tu vai no drama, tu vai no hot, tu vai no cômico, tu vai no romance, você vai penetrando nas camadas dos gêneros. Como é que é para você produzir tantas histórias de diversos gêneros, tentando aí trazer para perto de você mais leitores que, por exemplo, eu agora não quero mais o da Serena, eu quero os paradigmas de Amy agora. Vou comprar o paradigma de Amy. Como é que é para você equilibrar, na hora da escrita, todos esses temas em diversos gêneros? Então, o que acontece? Quando eu comecei nas fanfics, a gente passeava muito sobre os gêneros. Escrevia mais uma história ao mesmo tempo. Era uma bagunça, né? A gente fazia tudo ao vivo. E agora, com o Wattpad, com a Amazon, já desenvolvi outros métodos, que é se focar em cada um de uma vez. E o drama e o romance, ele veio muito dessa época das fanfics. Eu tinha muita necessidade de contar histórias de mulheres. Até hoje, todos os meus trabalhos, todas as mulheres têm personalidade forte. Eu acho que essa é a semelhança comigo. Quando alguém pergunta, tem você? Tem. Tem eu dizendo que são mulheres que elas falam o que elas querem. Não necessariamente eu concordo com elas, mas elas são desse jeitinho. Então, a gente tem ali mulheres que sofrem muitos abusos e outras que não, que elas só têm um sonho, né? Independente disso, são mulheres que dizem
para o que elas vieram. Eu acho que na vida a gente tem que dizer para o que veio, para o que quer, para onde quer chegar. Então, esse é o objetivo de todas essas mulheres. Os de drama são ligados altamente ao romance, porque, como eu falei, eu sou uma romântica, eu acredito no amor, eu acho que o amor é a coisa mais maravilhosa que tem. Se vai dar certo, não vai dar certo, não importa. O importante é você sentir esse sentimento, estar bem naquele momento. Então, a Amy e a Serena são românticas que passaram muita coisa para vivenciar um amor verdadeiro. São românticas quase de superação, né? E em alguns momentos elas acreditaram no amor e outros não, mas acabaram com ele. Já a Yara, do irlandês, ela é uma pessoa que ela nunca pensou direito nisso. Ela não estava esperando isso. Ela não queria isso. Ela estava pensando no profissional dela, na faculdade, no trabalho. Ela não queria saber de amor. E mesmo assim aconteceu. Então existem os amores que são pesados, que são difíceis, e existe o amor leve. E é isso que eu quero trazer com os meus livros, né? Passear do drama pro romance é justamente como a vida pode ser. Um dia você pode ter um amor que é super dolorido, e no outro você pode ter um que é leve, que te faz suspirar. E tá tudo bem. É tudo uma delícia, tá tudo maravilhoso, desde que você se permita viver isso, né? Com medo, sem medo. Então a gente sempre fala a famosa frase, ai, não quero mais, não vou me apaixonar nunca mais. E acontece, é humano, tá ali inerente na gente, né? Então, a comédia e o drama é justamente o que a gente passa na nossa vida. Ninguém tem a vida simplesmente feliz, ninguém tem a vida simplesmente triste. A gente passa pelos dois. E a comédia me diverte muito. É um ponto que eu achei que eu nunca mais fosse acessar. Foi por conta das minhas betas. Elas falaram, não, você consegue, vai lá e tal. Eu falei, nossa, mas acho que eu não sei mais escrever romance com comédia. Já passei tanta merda nessa vida, desculpa falar assim, né? Falei, gente, não sei mais escrever isso. Elas falaram, você consegue sim. E eu fui lá e deu bom, entendeu? A gente tem que acreditar no nosso potencial. Exatamente. Ai, gente, que delícia. Agora, projetos para 2024. Então, estamos aí com o piloto, a sequência de Ice Irlandês. Eu já estou publicando ele no Wattpad, tá? Eu estou colocando ele lá, já tem acho que 10 mil leituras. Não estou nem na metade. E depois eu vou publicar ele na Amazon, vai ser o lançamento aí. Eu espero que em novembro desse ano, eu vou me empenhar para isso, tá? Porque os leitores já estão esperando há um tempo. Depois vai ter um terceiro livro, uma trilogia. E antes de terminar essa trilogia, eu vou publicar ainda um romance erótico, que eu tô decidindo como é que vai ser, quais são os pormenores, mas pretendo que ele esteja na Bienal de São Paulo do ano que vem. E vai ser um romance com início, meio e fim. Ele não vai ter continuação, mas é para dar aquele calor nos leitores, para eles falarem, nossa senhora, Alexa, que isso? É isso que eu quero. É bem lindo e gratificante, né? Que vão ser sobre dois CEOs. Tanto uma mulher é a CEO, quanto um homem é um CEO. Vai ser briga de poder ali, M&A lovers, se você me entende. Se odeiam. E depois, ó... Exatamente. Então, tô mexendo nele também. E vamos ver o que mais sai para 2024, porque são só os dois primeiros. Um pretendo lançar esse ano ainda, outro no ano que vem. E vamos ver o que discorre mais ao correr do 2024, né? Pretendo lançar mais coisa. Eita ferro, Bienal que nos aguarde, porque a Alexa vai chegar chegando. Mas tem que ser assim, gente. Não pode dormir no ponto. Ainda mais a gente que escreve diariamente o tempo todo, produzindo. Produzir livro não é tão fácil assim, não. Agora, Alexa, qual é o seu Instagram para o pessoal te conhecer, seguir, quem quiser trocar ideia com você sobre seus livros? Qual é o teu Instagram? Então, é Alexia, Alexia, aí bota um underline, ROAD, road, né? Estrada em inglês. Você pode botar aqui nos comentários, por Vou favor? botar nos comentários. Eu vou marcar Isso, vou botar. A autora como colaboradora da entrevista. Então, vocês vão poder assistir no Instagram dela, no meu Instagram, em todas as plataformas do podcast. Do livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Vou colocar também os links dos livros da nossa autora.
principalmente os paradigmas de M. Vou botar o da Serena, o Dia dos Namorados, o irlandês, todos aqui na entrevista também nos comentários, para que vocês tenham acesso também. Alexia, aquilo, querida. né? Se você quer chorar, a gente tem. Se você quer rir, a gente também tem. É só procurar que você acha o livro ideal para você. Eu sou muito da teoria de que leitura, muita gente fala, eu tenho preguiça de ler, eu não consigo ler. Você tem que achar o seu livro. Quando você der aquele match, vamos dizer assim, aquele match no livro, você acha outro que você quer ler. Você tem que respeitar o que você gosta. Então, se é fantasia, se é juvenil, se é romance, se é ficção científica, se é biografia, você tem que ler aquilo que gosta e você é leitor por conta disso. Vamos respeitar os gostos literários das outras pessoas, né? Então, eu espero sempre fazer livros que as pessoas tenham curiosidade de ler, mas que também se sintam identificados, né? Minhas personagens mulheres, como eu falei, são fortes, mas elas são gente como a gente. Tem que ser aquela que pensa que não sei o que tá caro, que aquilo tá barato, que quer estudar, que quer vivenciar, que tem dúvida, que não tem. Somos pessoas, né? Então, isso que é gostoso da literatura, a gente misturar a realidade com a ficção. Exatamente, falou e disse, resumiu bem esse amor à literatura e essa dinâmica com a literatura. Garota, tô tão feliz de ter conhecido você, saber que somos irmãs de Umbanda, que moramos no mesmo bairro, que a gente está mais perto do que a gente imagina. Saber que você tem tanta bagagem literária, com livros sendo produzidos, livros publicados, que tu já está na estrada já tem tempo. Cara, a gente precisa mais disso o tempo todo, porque a gente tem muita gente boa nesse mercado e você faz parte dessa galera. Eu só tenho que te agradecer pela confiança, por você topar vir aqui bater papo. Eu só te desejo sucesso cada vez mais e que você volte sempre que você quiser, porque livro é o que não falta. E a gente vai se ver, tá bom? Maravilhoso, muito obrigada, amei fazer parte, é isso, leiam livros, não importa qual gênero, leitores, a gente tem senso crítico, a gente fica mais esperto para estudar sobre história, sobre política, sobre tudo, a gente precisa ler, a gente precisa entender qual é a valorização da leitura nesse mercado, então muito obrigada por essa live, espero que vocês gostem dos meus livros, são romances que fazem a gente viajar e fazem a gente se distrair também, tudo que a gente merece. Um beijo, muito obrigada. Quero agradecer todo mundo que ficou aqui na live com a gente, vocês foram incríveis, as meninas mandando mensagem, entrando, saindo, o pessoal que vai assistir depois, muitíssimo obrigada. E aí agora eu só volto segunda-feira com mais autores nacionais. Obrigada, gente. Alexa, um beijo, amor. Um beijo, vamos marcar nosso encontro. Vamos. Tchau, tchau. Tchau.